questão de número 38 do capítulo 6 do Fundamento de Física do Halliday, volume 1, nós temos a seguinte questão. Ao descer uma encosta, um esquiador é freado pela força de arrasto que o ar exerce sobre o seu corpo e pela força de atrito cinético que a neve exerce sobre os esquis. Suponha que o ângulo da encosta é de 40 graus e que a neve é neve seca, com um coeficiente de atrito cinético de 0,0400, que a massa do esquiador e seu equipamento é de 85 kg e que a área da seção reta do esquiador agachado é de 1,3 metros quadrados e que o coeficiente de arrasto do ar é 0,150 e que a massa específica do ar é de 1,20 kg por metro cúbico. Qual é a velocidade terminal? E letra B, se o esquiador pode fazer o coeficiente de arrasto C sofrer uma pequena variação dC, alterando, por exemplo, a posição das mãos, qual é a variação correspondente da velocidade terminal? Então, nós temos aí muita informação dada e o enunciado pede, diante dessas condições, para o esquiador descendo uma ladeira num plano inclinado de 40 graus, a sua velocidade terminal e a variação, né, ou seja, a taxa de variação dessa velocidade quando você muda a sua área da seção transversal em relação ao seu movimento e, portanto, mudando o coeficiente de arrasto do ar. Então, vamos fazer aqui as análises das forças que atuam sobre o esquiador. Nós temos a força de arrasto, que atua no sentido contrário ao seu movimento. A sua força normal, já que ele está sobre uma superfície. Então, a força normal atua no sentido oposto a essa superfície de contato. A força peso, que faz um ângulo em relação a um plano inclinado, né, de 40 graus. E aí, portanto, surge a componente y dessa força e a componente x dessa força. E aí nós temos aí o nosso sistema de coordenadas x, y, né, de acordo a ser orientado com um plano inclinado, onde para a direita nós temos x positivo e para cima nós temos y positivo. E aí, portanto, como as componentes da força peso atuam nos sentidos contrários, vão ficar ali com o sinal negativo. E temos também a nossa força de atrito cinético, que atua na mesma direção da força de arrasto. Então vamos lá. Na letra A, a gente quer a velocidade terminal do esquiador. Então, para o nosso eixo Y, né, vamos fazer as análises em todos os eixos, porque vamos depender de várias grandezas aqui atuando sobre ele. Então, nós temos que a força resultante vai ser apenas as forças que atuam nesse eixo, que é a normal e a componente Y da força peso. Como não há movimento nesse eixo, a força resultante é nula, e nós temos que a normal vai ser igual ao módulo da força peso vezes o cosseno de θ, já que a componente y é o vetor adjacente ao ângulo. E lembrando, né, que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Então, nesse caso, a nossa força de atrito é o coeficiente vezes a normal, e a normal é o quê? É o módulo da força peso vezes o cosseno de θ. Então, fica força de atrito é igual ao coeficiente do atrito, que multiplica o módulo da força peso vezes cosseno de θ. Para o eixo x, nós temos mais forças atuantes. Então, a nossa força resultante vai ser a componente x da força peso menos a força de atrito menos a força de arrasto. Aí aqui eu cometi uma pequena confusãozinha, que eu estou considerando, na verdade, o sentido positivo do eixo x, a direção do movimento do esquiador. Mas isso não vai afetar na resolução, pois eu coloquei de acordo com o que eu, como é que se diz? Com o que eu convencionei como sendo sentido positivo, né? Então,
não vai alterar o resultado final. Se eu for seguir realmente como eu coloquei ali, né, tá ali os eixos x e y ali com x para positivo para a direita, então era só inverter os sinais de todos os termos ali, né? Mas como eu coloquei de acordo, então no final vai chegar no mesmo resultado. E aí, como a gente quer a velocidade terminal significa que o esquiador vai atingir uma velocidade constante, né? E ele não vai ultrapassar nem diminuir essa velocidade. Isso significa que a força resultante vai ser nula. E aí, portanto, a nossa força de arrasto, que é onde está a nossa grandeza, velocidade, né, que a gente quer, vai ser igual à força de atrito menos a componente x da força peso. E abrindo a nossa equação, né, já que a gente quer a variável velocidade, nós temos velocidade terminal, aí nós temos a força de arrasto, e aí nós temos a equação da força de arrasto, né, que é 1 meio de C ρ a V quadrado, igual a o termo da velocidade o termo da força de atrito cinético, que é mi força-peso cosseno θ, que a gente viu ali na análise do eixo y. Então, substitui. Menos a componente x da força-peso, que é quem? Está ali no desenhozinho. Ó. A componente é módulo da força-peso seno de θ. Para não confundir enquanto vocês estão olhando, né? Eu vou ajeitar isso aqui, ó. Que como eu estou considerando como sendo positivo essa direção, então ele fica positivo. E esse sinal de menos aqui é da própria equação. Né? Então, porque se eu tivesse considerado como sendo negativo, ia ficar positivo no final das contas. E aí ia gerar toda uma confusão. Mas segue o meu raciocínio. Então, nós temos isso aqui. Agora, o que é que a gente faz? Coloca em evidência a força-peso, né, que ela está multiplicando dois termos ali. Então, nossa força de arrasto, né, que é 1 meio de C ρ a V quadrado, vai ser igual a força-peso, que multiplica o coeficiente vezes o cosseno de θ menos seno de θ. E aí, o que, que a gente faz agora? A gente vai colocando, vai isolando a nossa variável que a gente quer, né, que é a velocidade terminal. Então, coloca ali o nosso C ρ A, que está multiplicando, vai dividindo, e o nosso 2, que está dividindo, passa multiplicando. E no lugar de Fp, né, que é a nossa força-peso, eu troquei por mg, né, que é a massa vezes a aceleração, que a gente tem o valor dessas duas grandezas. Então, a nossa velocidade terminal vai ser a raiz de todo esse termo aí. Então, nós temos aí raiz de tudo isso aí. De 2, que multiplica a massa, que é 85 quilos, que multiplica g, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, sobre o coeficiente de arrasto do ar, que é 0,150, vezes ρ, a densidade do ar, 1,20 kg por metro cúbico, que multiplica a área da seção transversal do nosso esquiador, que é 1,30 metros quadrados. E tudo isso multiplicado por quem? Pelo coeficiente de atrito cinético entre o esqui e a neve, que é 0,0400, vezes o cosseno do ângulo, 40 graus, menos o seno do ângulo, que é 40 graus. Né? E tudo isso dentro de uma raiz. Então, resolvendo toda essa expressão, a gente tem que a velocidade terminal do esquiador é de 66 metros por segundo. Ou 237,6, ou se quiser arredondar, 238 km por hora. É uma carreirinha boa para descer de esqui. Então vamos continuar agora para a nossa letra B. Então na nossa letra B, ele quer o que mesmo? Era para ter deixado aqui o texto. Eu vou ler aqui. A relação da velocidade terminal com a variação do coeficiente de arrasto do esquiador ao ele modificar sua área da seção transversal. Né? Modificando o coeficiente de arrasto, alterando a área do seu corpo, né? Ou seja, uma pequena área, um DC. Né? Então ele quer uma taxa. Como ele quer uma taxa, a gente sabe que a taxa de algum fluxo é a derivada desse objeto. Então, como é que a gente faz? Né? Vamos primeiro aqui isolar a nossa
a nossa variável de interesse, que é a velocidade. Então, pega aí, força de arrasto é 1/2 de C rho A V quadrado. Isola a nossa variável, que é a velocidade. Então, a nossa velocidade terminal depende da raiz de 2 vezes a força de arrasto sobre coeficiente ρ área. Como ele quer a taxa, então a gente vai derivar a velocidade em relação ao coeficiente de arrasto, né? A derivada do coeficiente de arrasto. O que eu fiz aqui foi tirar a variável, né, que está mudando, né, que é o nosso coeficiente de arrasto, de dentro da raiz. Né? A gente pode fazer isso, né, porque está todo mundo se multiplicando ali dentro. Então, vai ser 1 sobre raiz do coeficiente que multiplica a raiz de todo o resto. Todo o resto é constante nessa derivada. Então, trata isso aí como sendo um número, né? Porque é, né, na verdade. Então, um número constante. Então, a nossa derivada da velocidade em função da derivada do coeficiente vai ser, né, essa expressão aqui. Então, nós temos aí c elevado a menos 1/2. Né? Então, vamos derivar isso daí. Se você olhar bem, isso aí vai ser o equivalente ao quê? Na verdade, a forma de resolver, né? É pela derivação da regra da cadeia. Então, nós temos o seguinte, que o nosso dv vai ser igual a essa constante, né, que multiplica, né, a nossa derivada do coeficiente de arrasto elevado a menos 1/2. Então, nós temos aí a regra da cadeia para resolver essa derivada, né? Para quem não lembra, né, a derivada de uma função de f de g, né? Então, se tem uma função f e uma função g, vai ser a derivada dessa função f, que multiplica depois a derivada dessa função g. E quem é ela aqui, né? A função f é o nosso elevado a 1/2, né? C de 1/2, e a nossa função g é o próprio c. Então, fazendo essa derivada, nós temos que, derivando pela primeira vez, esse 1 menos 1/2 desce, né? Podemos assim dizer, né? Falando assim em grosso modo, e subtraído por menos 1. Né? E aí você faz a operação lá da soma de fração. E depois deriva o próprio c, né? Que é a derivada de c, que é uma variável, vai ser 1. Né? Então, ele não precisa ser escrito. Então, dessa forma, ela vai ficar com essa cara aqui. Então, derivando, né, primeiro, né, então, menos 1/2 desce. E aí fica c elevado a menos 1/2 menos 1. Então, faz a operação. Né? Menos 1/2 menos 1 dá menos 3/2. E depois deriva, né, multiplica pela própria derivada de c. Então, derivando c é 1. Multiplica tudo isso por 1, vai ser ela mesma, né? dc. Então, nós temos aí a nossa taxa de variação da velocidade terminal em função do coeficiente de arrasto. Reorganizando aqui, né, nós temos a nossa função bem bonitinha, cheia de termos, né? Então, como é que a gente resolve ela, né? Colocando agora os valores que a gente tem, né, especificado num enunciado. Nossa força de arrasto, a gente sabe quem é, que a gente descreveu ela na nossa letra A. Nossa força de arrasto é mg, que multiplica mi k cosseno θ menos seno θ, né? Só dar uma volta, só retroceder um pouquinho o vídeo e vocês vão ver lá que FD é justamente esse termo aí, né? Tudo isso multiplicado por 2, que já estava ali dentro da raiz, sobre ρ e a área. Ρ vezes a área. Então, nós temos todos os valores desses termos aí e é só substituir, né? A expressão vai ficar bem grandona. Então, nós temos menos 1/2 de 0,15 menos 1/2 de 0,15, que é o nosso coeficiente de arrasto, elevado a menos 3/2, que multiplica a raiz de 2 vezes a massa, 85 kg, G 9,8, que multiplica dentro de parênteses o coeficiente de atrito cinético, 0,04, cosseno de 40 menos seno de 40, sobre o ρ, caramba, toda vez eu estou esquecendo agora. A densidade do ar, 1,2, vezes a área
do nosso, né, a área inicial, né, do nosso esquiador, 1,3 dc. Resolvendo toda essa expressão, né, colocando na calculadora, se você quiser fazer à mão, né, que vai dar muito trabalho, isso vai nos dar que a variação da velocidade ao mudar a posição, por exemplo, das mãos, é de uma perca aí de menos 220 metros por segundo dc, né, ou seja, num valor infinitesimal. Colocando isso em termos de notação científica, nossa equação fica com essa carinha aqui, né? Nosso valor, expressão, né, de dv sobre dc, né? Essa pequena taxa de mudança na variação da velocidade terminal ao modificar, né, o coeficiente de arrasto do ar ao mudar a posição de alguma parte do seu corpo, nesse caso aqui, como por um exemplo, né, a inclinação dos punhos da mão. Muito bem, pessoal, espero que tenham compreendido, espero que eu tenha ajudado nessa questão. Essa questão ela é um pouco complexa, né, mas eu espero ter chegado ao meu objetivo, que é ajudar vocês a compreender a resolução dessa questão. E aí, no final, né, como sempre, dúvida, crítica e sugestões na caixa de comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se puder, se você é novo aqui. Até a próxima questão.